comunidade da Vila e outros interessados, bem-vindo à comunidade hermenêutica com os pastores da Vila. Estou aqui com Paulo Nazaré. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Interpretação coletiva também, né? Pode ser chamado também. O Paulo né? é aqueles caras chatos que ficam sempre querendo... Não, mas tá acessível a todos. E é importante isso, né, Paulo? Eu acho que às vezes empobrece. Pode ser que empobrece. Mas é mais ou menos esse nosso bate-papo. Tô aqui com o Gustavo, mais conhecido como Ganso, tudo bem? E aí, tudo bom, Marcão? Vamos nessa. Cara, ele é o chatão, é o nerdinho. Caramba, daqui, só sobrou o Marcos de legal, né? Você é o chatão, calma, o Renato... Calma, ainda não falei mal do Zé. Não, então tá bom. E do meu lado aqui, José. Olá. O cara é incrível, gente boa. Tá vendo, Zé? Agradece essa gente. que eu fiz pra você. A gente tá com essa série onde sempre que a gente for conversar na nossa série Origens, falando de alguma referência ali do primeiro ou segundo capítulo de Gênesis, você pode vir pra cá e acompanhar como a gente prepara as nossas pregações. A gente tenta manter o humor, tudo é bem descontraído, talvez seja estranho, não é uma pregação e aliás não tem assim uma lógica. A gente só queria colocar para vocês um pouco de como a gente estuda para ajudar você, ou até mesmo de temas que você teria, né, ou perguntas no assunto que não foi para a hora da pregação, mas que aqui provavelmente a gente vai conversar e talvez a gente vai falar, não sei, a gente fecha. É algo que tem muito já da nossa história. Eu queria começar falando como a metodologia que a gente decidiu fazer nessa série Origens, porque cada podcast talvez a gente faça uma introdução diferente. A primeira a gente falou muito sobre o estilo de Gênesis, e eu queria falar um pouco sobre essas linhas de pensamento, linhas temáticas. Então a tecnologia capítulo e versículo é uma tecnologia que a gente até falou um pouco, veio, não tem nem 500 anos, que eles começaram a colocar e é muito importante, porque é assim que a gente acha. Onde está essa passagem? Essa passagem está em Gênesis 1:5, então é capítulo 1, versículo 5. Só que por mais de um milênio, não era assim que se falava uma passagem. Então, quando alguém estava conversando sobre alguma ideia de Deus, alguma revelação, ele falava, do que você está falando? Não, estou falando do e disse Deus. E disse Deus. E daí, o que acontecia? Na memória de quem estava ouvindo isso, ele puxava uma linha que é mais horizontal. Vamos dizer assim, se capítulos e versículos é um cortezinho vertical, assim, um embaixo do outro, as linhas passam pelo texto todo com repetições mais horizontal. Então, você não tem como falar quando foi que teve na Bíblia e disse Deus. Não, tem muito em Gênesis 1, depois disse Deus, ele vai para Caim, depois vai falar para Noé, Abraão, vai falar para Moisés, lá na sarça ardente. Então você tem essa linha que vai cortando o texto todo. O legal é que tem várias linhas, é tipo um violão, é caipira que tem 12? Qual que é o violão que tem muitas cordas? Eu não sei, cara. O violão de 12 cordas é um e a viola caipira que tem 10. A gente chama um músico para tentar ajudar mas eu não sei essas coisas, não. Ele sabia, mas ele quis dar uma de humildão, mano. Mas é isso, a Bíblia, principalmente Gênesis, é uma viola, muitas cordas ali. E é muito interessante, né, a gente parar pra pensar como que os caras se achavam, então, quando você não tinha essa tecnologia, né, que Verdade, você falou. é. E aí, o que vinha à mente, né, eram as ênfases, né? Era o que você conseguia guardar, né? Pegando as ainda repetições, o exemplo da viola, as ênfases. quando você toca a corda aqui no começo, um Mi, ela vai vibrando e ela vai em todas o braço da viola vai vibrando. Uhum. É mais ou menos assim, quando você leu a primeira vez e leu a repetição a segunda vez, começa a vibrar, que toda vez que você lê, acende um sinal, ou o tom tá no mesmo. Você continua na ideia, lendo o texto. Então você pode ler o texto dezenas de vezes e vai sempre tocar um tom diferente, ou alguma coisa ali que vai puxar uma linha de pensamento da revelação de Deus. Por isso que a revelação de Deus dá pra gente se debruçar e é algo pra vida toda, esse meditar. Quando o salmista fala no Salmo 1 que na sua lei medita dia e noite, essa palavra no hebraico é falar baixinho, sussurrar. É aquela pessoa que está pensando no que leu ou no que ouviu e vai falando e aí vai descobrindo coisas novas. Então é mais ou menos isso. E a nossa segunda palavra, quando a gente lê que vai tocar um sol maior aqui, é a palavra que está no versículo 5. Zé, você pode ler do 1 ao 5 assim, para a gente se situar?
Certo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Olha que legal. Então, quando a gente vai ler a palavra, aqui a Bíblia, a primeira palavra que se repete, isso é lógico que é uma leitura maior do que esse trecho que a gente leu, era disse Deus. E a gente já se debruçou em cima disso. Agora, uma segunda repetição sistemática é isso que a gente vai ver que quando o texto parece que acaba um momento da criação, ele fala que houve tarde, houve manhã, e esse foi o primeiro dia, que é no versículo 5. Mas isso vai se repetir em todos os dias. Os 6 dias vai haver tarde e vai haver manhã. E a primeira pergunta que eu já queria começar a soltar aqui, principalmente pro Gus, que é o nosso nerd, é: por que, Gus, você acha que o autor bíblico decide tocar essa corda da viola aí, que houve tarde, houve manhã, e a gente vai vendo toda hora e tem um padrão de repetição? Como um músico gosta de sempre voltar pro refrão, parece que voltou aqui, isso é importante. Verdade, né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa comentar aqui é essa questão da ordem, né? Tarde e manhã. A gente não chegou a comentar, né, sobre isso ainda nessa série. Primeiro que, assim, isso pode parecer meio estranho, né? Tarde e manhã. Como é que é assim, ó? Houve tarde e manhã. Que sequência é essa? Não é o contrário? Antes tem a manhã, depois tem a tarde. Depois é a tarde, né? E é muito interessante porque até nos tempos bíblicos, de Novo Testamento, inclusive, a mentalidade hebraica, ela compreendia o dia como começando no entardecer, né? Então, é essa sequência que existe ali, né? Tarde e manhã. Então, acho que isso é uma curiosidade. Agora, essa lógica de... Isso é importante. Peraí, você ainda já acabou ou ainda não? Não, pode seguir. Vamos seguir. É interessante porque isso já tem um erro histórico. Eu lembro, eu até contei isso para vocês offline, que quando eu estava fazendo o seminário, teve um professor que veio falar de Gênesis 1, uma aula especial. E quando a gente ouviu uma coisa muito fora do padrão, a gente guarda depois que eu fui falar, gente, que bobeira que ele falou. Mas na hora eu fiquei encantado, que ele foi mostrando uma Geralmente é assim, né? Porque na hora você falou genial. Genial. Se fala com convicção, genial, né, Paulo? Se a pessoa falar com convicção... E ele colocou isso aqui que era assim... que Deus estava pegando o tempo e voltando no tempo. Era de trás para frente a criação, até o ponto que, sei lá, quando ele... Então ele estava... Tipo esses filmes, né? Que começa tipo, pelo final e tal. Cara, e ele colocou... Deus não se limita ao tempo, né? O que é verdade, mas não nesse texto. É como assim? Eu vou tentar lembrar o que ele falou... Até porque eu não vou citar quem era, nem lembro mais quem era, mas é como se fosse entre o versículo 1 e o 2 teve uma explosão, deixou a terra sem forma e vazia, e aí ele para a explosão e vai voltando no tempo. Nossa, cara, isso é cinematográfico, isso é Hollywood. Eu que era novo, o roteiro devia é ótimo. ter uns 20 anos, falei, cara, é isso. É Hollywood, velho. É boa mesmo, é legal, ela mexe. E depois, quando a gente vai estudar um pouco mais da cultura, que é o que qual é a tarefa principal nossa aqui quando a gente conversa? Tentar ter o ouvido do primeiro leitor, do primeiro cara que ouviu essa história ali, ou tentar entender a intenção do autor que a gente fala. A intenção do autor é difícil, mas tudo isso é difícil, né? Tudo é difícil, mas por isso ter que tem que contar com a iluminação, leitor, você tenta estudar, entender um pouco da cultura. E é lógico que a gente precisa da iluminação do Espírito Santo, senão não entende e não coloca em prática. Ou entende eficientemente bem o que não era para entender. Porque não era para entender o que o texto não está falando. E aí a gente vai entender que, na verdade, e é bem lógico, né, que o autor, os povos antigos, vai falar assim, acabou o dia. É que na palavra, no português, a gente tem a mesma palavra, de dia para as 12 horas que está com luz e dia para as 24 horas, que é um dia todo. Um ciclo inteiro. Só que aqui é claro que está acabando o dia, aquele momento de trabalho, quando vinha as trevas, à noite,
é o outro dia. Então você começa o dia de 24 horas com a tarde, então vai entardecer, e aí vai escurecer, e aí você, depois de passou o tempo da vigília, né? É interessante que os judeus separavam em 2, o claro e o escuro, e cada um desses tem 3 divisões ali. Então a primeira vigília, a segunda e a terceira, 4 horas cada um. Depois dos romanos, eles já tinham 4 divisões de 3 horas. Então dá uma boa briga ali nos tempos que os evangelistas estão falando ali, se eles estão usando o tempo romano, que é de 3 horas, coisa de horinha, para quem gosta, os nerds que gostam de falar, que horas foi a crucificação? Sim. Que horas foi que ele foi julgado? Porque os judeus separam em 3 vigílias de 4 horas. Os romanos é 4 de 3. E depois a gente separou em tudo em 12. Em horas, né? Que é muito mais. Ou em 24, né? E que é 12 no período do dia, do claro, e 12... Que nem é verdade também, né? Porque que nem que... 1h não tá claro, né? Não, mas é verdade, tem que entender também. Então, mas a gente separa no ápice da escuridão. Isso. Que também é interessante a gente depois até conversar sobre isso. Mas o mais importante é o que o autor está dizendo, é o seguinte. Durante o dia aqui, quando acabou, virou o dia. Então ficou tarde, isso descansou... É legal. E depois que amanheceu, começou um novo trabalho. Porque senão a gente pode ser conduzido a um outro erro aqui, né? Ou vamos dizer, o cara olha, ouve tarde e manhã. Aí se fala, então é à tarde. Então quer dizer, deve ser depois da meio-dia, começa a parte da tarde. Olha que absurdo. Não é isso. O que o texto está dizendo, houve o entardecer. Qual é o entardecer? É quando o sol baixou. O sol se pôs. Se pôs. O entardecer, houve o entardecer e também houve o amanhecer. Então, olha que interessante, isso, né? Isso faz toda a diferença. E é muito legal, porque, de novo, tem a ver com o princípio de ordenação aí. Mas é só para dar ainda mais essa ênfase, né? Entardecer e amanhecer, né? Na verdade, ele poderia... Que dá para traduzir no texto original. Quase como assim, houve pôr do sol e nascer do sol. Por exemplo. É isso. Vocês não falaram lá com o Saião para ele botar assim? Vocês podiam ter... Não, mas não pode, porque não tem sol. Essa é uma coisa que a gente vai agora... Chegar, talvez seria bom a gente abordar. Não tem sol na história. O sol ainda não foi criado no 4º dia. Então, a primeira pergunta de uma cabeça nossa, moderna, científica, que cresceu vindo Discovery Channel, não sei o quê, como o Hubble sabe, encontrou novas estrelas, galáxias, a gente falar, não tem como. Tá, então não é um dia, porque o dia se determina... Como é que vai haver entardecer se você não tem sol? Você nem tem sol. Pegamos você, hein, Gustavo? Então não era nada... Achei que era genial. Mas olha aí. Não é. Interessante. E por que você acha isso, Gus? Então, agora, voltando para a questão que você falou das notas, né? Por que tem esse... e houve tarde e manhã, né? Primeiro que é um recurso mnemônico também, né? De novo, uma literatura que era passada muito de forma oral durante muitos e muitos séculos, talvez, né? Então, essa ideia de você ter um texto e o ritmo do texto. Então, como se fosse uma divisão. Aconteceu isso, houve tarde e manhã. Aí vem a segunda, né? Houve tarde e manhã. Isso facilita para guardar, né? Não sei se vocês lembram quando a gente... Não sei quantos de vocês, o Gustavo não. Nem o Zé. Só o papo é entre eu e você, Paulo. Quando a gente isso me assusta o que vem agora, hein? Só um minutinho, gente. Só um minutinho. Quando a gente era o que vem depois, eu sinto que vai me... Vou quando a gente tremer. era novo na igreja presbiteriana e tinha aquelas leituras com a igreja toda. E era interessante que, assim, às vezes ia assim... Era... no Salmo, não sei como é que eles dividiam, mas era assim, um versículo era as mulheres, outras os homens, mas quando tinha aquela louvado seja Deus, tinha algumas partes ali que repetia nos Salmos, juntava todo mundo. E eu tomava um susto, e é mais ou menos isso que é a proposta da leitura, talvez daquela oral, que de vez em quando a gente vai bater e a gente vai saber que... Tem um tipo de um refrão ali, vamos dizer assim, né? Tem um refrão, vai ter uma... E é um refrão pra falar... Acabou uma totalidade aqui, mas ainda faz parte de outras coisas. Então você fala assim, acabou um tempo aqui, é importante empacotar isso aqui, mas vamos agora para o outro aporte, daqui a pouco a gente volta e empacota também. Então, a ideia é mais essa intenção de ritmo e repetição. Isso, né? Do isso que até mesmo de... Por exemplo, aqui se você não tinha nem a questão do sol, né, criado, a ideia não é
Nem a ênfase na questão do 24 horas que a gente tem hoje de imaginar, e muita gente defendendo em Gênesis, de querer dizer como se fosse um tratado científico. Não, foram um dia de 24 horas. Embora possa ser, Deus tem poder para isso, o tempo para ele é diferente, né? Mas não é a intenção. Não é a intenção, até porque não é a intenção do esse texto. negócio de horas é uma coisa que nem é da época do texto. Claro, é. Entende? Não, mas a coisa era clara assim, ó. Tem um um período do dia que tem luz e outro período que não tem luz. Não, mesmo que tire as horas, as 24, que eu quero dizer, um ciclo certinho daquele entre um amanhecer e um entardecer e o outro amanhecer. Mas é interessante. Não é disso que o texto está falando, né? Necessariamente. Que aí Deus estava contido, como é que fala? Comprimido ali na sua atuação dentro daquele período. Não é um período, não está falando de um período necessariamente. Está falando de uma intencionalidade por trás da criação. O Criador fazendo... Ordenando, o que tá Eu acho que isso tem ligado com o primeiro ato de criação. Porque a gente vai... A Terra vai... Você tem o título do começo ali, ó. No princípio, Deus criou os céus e a terra. É disso que nós vamos conversar nesse próximo trecho aqui. Sim. Aí ele vai falar sobre a terra era sem forma e vazia, esse caos, o não existir, o vazio e tudo mais. E aí o Espírito de Deus vai se pairar sobre a face do abismo. Isso daí tá. E aí a gente já conversou sobre isso. O primeiro ato de criação é Deus falar. É a palavra. Palavra saindo de Deus. E aí, no primeiro ato, você já tem como realidade as trevas, ele haja luz. E ele separa a luz das trevas. E, mais que normal, que depois desse ato, já se comece a falar. Houve tarde e manhã, porque você está agora... É como se Deus estivesse assim, definindo os tempos. E mais na frente no capítulo, no quarto dia, ele vai falar... Os astros que são criados, eles são guardiões do tempo, das estações, são como sinais de que vão marcar os dias, as estações, os meses. Então, assim, é algo que está muito a ver com primeira criação. Ele tá primeiro de tudo, ele está tirando as trevas, que é muito mais do que escuridão. Tem muito simbolismo aí. E várias vezes mais para frente, nessa corda que está sendo tocada, vai falar que Deus é o sol, ou Deus é a luz. Então a gente vai ver isso sendo repetido. Então, assim, o primeiro público que estava lendo isso, ele não estava questionando. Mas se o sol foi criado no quarto dia, cadê o sol aqui para ter dia, né? Não, Deus é o criador da luz e ele é a própria luz. Da possibilidade da luz. Sol. O sol é um mero servo de Deus e guardião da luz, mas que foi o que fala que vai ele. acontecer em Apocalipse, né? Fala lá, não, o sol não haverá... Porque a própria luz de Deus ilumina, então tem um pouco de verdade. Como é que é? Isso é o teu sol nunca mais vai se pôr, pois o Senhor será a tua luz, e a tua lua não mais minguará. Isso. Pois você vai começando a entender várias referências. Que é isso? É um trecho que traz essa ideia. Mas que não é no Apocalipse. Não é não sei onde é. Mas tem isso, é lindo. Mas isso é maravilhoso. Isso você vai começar a entender várias coisas. Porque no Apocalipse fala abertamente, não há mais sol, né? E nem templo. Porque Deus está o tempo inteiro. O sol é no capítulo, já no último capítulo. E não tem noite, olha que interessante. Isso. E ele fala um pouquinho antes que não tem mar. Também é. Então os surfistas geralmente entram em desespero. Porque vem a Nova Jerusalém e não haverá mais mar. Fica assim, cara, coitado do mar. Eu adorava pegar o Renato ali, já ficou assim. Já ficou mal, né? Se o inferno tiver um marzinho, ele até vai pra lá. Porque assim, e ali são duas referências de Gênesis 1. Que o mar ali é o caos, é a não vida, é a não ordem. E o sol sendo emprestado por um astro... É quase como Deus dando uma ordem, um mandato. A luz sendo emprestada para um astro, né? Para o sol e a noite para a lua e as estrelas. É muito legal isso. Deus dá uma função para o sol, né? Que ele queria. Paulo, que é por isso que Jesus também vai falar que no fim dos tempos a lua vai ficar envermelhada. É como se ela estivesse perdendo a cor dela, a luz dela. Então tem várias referências sobre os astros sendo destronados para a chegada do verdadeiro rei. Então você tem os céus se abalam, né? Os céus e a terra se abalam. Os céus e a terra se abalam. A gente leu há pouco tempo o Salmo 36 que fala: eu olhei para a luz e vi a luz.
no Senhor. Então era assim, eu olhei para a luz e vi o Senhor, que é a luz. Exatamente isso. Ele não viu o sol. De novo, ele está falando de uma realidade muito antes do sol. Então, antes da gente questionar cientificamente como é que pode haver 24 horas, a gente tem que entender quem é a luz, ou o que é a luz ali representada na criação. É o poder de Deus, é ele fazendo as coisas. É o sol da justiça. E parece que tem algo que é revelado sobre o caráter de Deus nisso, né? Essa questão, talvez, de ciclos, essa questão de ordem, essa questão de... Né, que um dia, no último dia, isso vai deixar de existir, mas em algum momento da criação foi permitido que houvesse esses ciclos, né? Trevas separadas de luz, dia separado de noite, água separada de terra, né? Águas separadas do céu. Então esse tipo de separação Deus permite a existência dessas coisas, mesmo que seja num estado provisório de coisas, né? Então é muito curioso ver isso. Do que a gente olhar e tentar olhar para Gênesis, que é o que a gente vai chamar a atenção várias vezes nessa série, de olhar para Gênesis e tentar, vamos ver aqui, achar na ciência algo que a Bíblia já dizia. Então, tipo, não é essa a preocupação desse não quer texto. dizer que o Gênesis é anticientífico. De jeito nenhum. Agora, mas colocar a cabeça moderna... Porque você tem vários erros. Você associar Gênesis com o científico é um anacronismo. Você está entendendo, você não... Então quer dizer que Deus revelou um negócio na Bíblia que só depois de milhares de anos alguém ia entender, que a nossa geração é muito egocêntrico. O John Walton, que é um dos caras que a gente... Tá sendo influenciado, né? É porque ele trabalha muito nesse trecho, Gênesis, teólogo, que ele fala o seguinte, né? A questão, a gente já citou um pouco disso no episódio passado, mas a questão a maneira como eles pensavam criação, né? O que é criar uma coisa? E ele dá um exemplo que eu acho que é bem legal, né? Quando a gente pensa, eu vou criar uma cadeira, vou construir uma cadeira. Você pensa em algum material. Eu vou pegar a madeira, vou formar um formato de cadeira. Vamos pensar numa cadeira bem simples, só aquela madeira ali. Agora, vou criar uma empresa. Ele dá esse exemplo. O que é criar uma empresa? É ter um espaço físico? É um prédio? Não necessariamente. Prédio. Então, não necessariamente é algo material. Às vezes, criar uma empresa é uma função que você elabora ali, que você consegue atuar a partir daquela empresa. Então, por exemplo, minha esposa é designer, ela nunca teve... É que hoje em dia, com o home office, mais comum por causa da pandemia. Mas ela nunca teve isso. Às vezes, para as pessoas mais velhas, era difícil. Mas sua empresa, onde que é a sua empresa? Não, a gente trabalha no computador, minha sócia mora... na nuvem, 500 quilômetros de distância, a gente... não tem como explicar. E ele fala que o povo antigo, a maneira, aí a palavrinha, né, a ontologia deles, a maneira como eles entendiam o ser, não era com matéria, ou seja, não era essa questão o exemplo da cadeira. Então, fazer uma cadeira era fazer a matéria da cadeira ali e criar a madeira. Não, era mais parecido com essa questão da empresa que eu dei, com esse exemplo. Ou seja, criar algo era ordenar, era criar uma função. Então, que é o que vocês estão falando. Deus está dando funções, está dando uma funcionalidade para as coisas, está separando. E isso é criar. Isso é organizar as coisas. Então, esse é um ponto que eu acho. Isso é um ponto. E o Gustavo falou uma outra coisa que eu acho que é rico, porque começa aqui. Na Bíblia hebraica, vai haver o último dia. Isso aliás, é a expressão muito clara. Jesus usa, né? Nos últimos dias. Os últimos dias, mas vai ter um último dia. Eu lembro muito de um livro, agora não lembro qual era o livro do Tim Keller, que ele falava isso. Ser cristão é acreditar que a justiça virá nesse último dia, que o tempo um dia vai parar, ou o tempo do jeito que a gente conhece vai parar, e um dia não vai anoitecer mais. Não vai haver mais tarde e manhã. Vai ver só o dia. E esse dia é o dia que tudo será julgado. O amanhecer da justiça. Não vai ter mais aquele pôr do sol bonitão. Não, mas no sentido já não tem mar. Aí o pessoal pira. Já não tem mar e não vai ter pôr do sol no mar. Não tem casamento, que é um outro papo depois. Que aí tem gente que acha bom. Não tem sol. Acabou. Não tem pôr do sol porque não tem sol. E aí, não, mas a questão, de novo, são muito imagens, mais espiritual. Né? Pra deixar claro. Para você descrever coisas espirituais, tudo precisa de referências materiais para fazer essa ponte, mas se você ficar preso, você perdeu. A única dimensão que o ser humano conhece, né, são as 3 dimensões, vamos dizer.
A gente olha as coisas como materialidade, enfim, como profundidade, largura, altura. Tudo que a gente vê é concreto, né? É Nossas material. referências são muito limitadas, Não, a gente né? vai falar, Nada a diante gente fala do da que... mão de Deus, o trono de Deus, sabe? A gente vai falando do braço de Deus e a boca. A própria de presença de Deus é difícil de isso, compreender, né? isso Como é que ela tudo. está em todos os lugares? Vai falar, depois a gente vai entender que Deus é espírito. Mas a gente vai entender que são jeitos da gente entender na nossa cabecinha, de forma limitada. Que nem com os nossos filhos, né, cara? Você explicar coisas simples para os filhos, você tem que usar. Só que o negócio é o seguinte: verdade. com Deus a gente entendeu que isso era uma linguagem que os caras chamam de antropopatismo, que é você colocar formas humanas em Deus. Antropomórfico. E aí a gente vai. Quando a gente chega em formas, por exemplo, aqui como o sol sendo... A gente quer ser literalista. Sendo que a Bíblia ela está trazendo referências para trazer coisas maiores. Aí tem mais uma coisa mais forte ainda nessa história, que é o quê? O idioma hebraico. O idioma hebraico, na linguística, ele é muito conhecido como um idioma extremamente concreto. Então, tudo que você vai falar, você usa exemplos concretos, você usa palavras concretas. Então, por exemplo, o que seria essa ideia aí? Vamos dizer assim. Por exemplo, o filho de alguém. Ser filho é um conceito, né? Aí você fala que fulano é a semente de alguém. Tá vendo? Você traz uma imagem da semente para dizer uma coisa, usa uma coisa concreta para dizer outra coisa. Então é mais ou menos assim também. O concreto também, a ideia de superlativo, quer dizer, uma coisa grandíssima. Então, em vez de eu dizer que a coisa é grandíssima em hebraico, ou dizer, a forma que eu digo isso em hebraico, a coisa é grande, grande, grande. Não tem o superlativo. Então, Você assim, fala... eu tô dizendo. Então, Era e tem vários outros exemplos. O pessoal pegava da força, Isaías, né? O chifre. O chifre Deus é o poder, meu chifre. Tem a questão da força, poder. Porque o animal que tinha chifre é o animal mais perigoso. Então, Então, assim, várias vezes a língua mais primitiva ela vai usar alguns recursos que a gente... Eu lembro quando também interpretava em Isaías, trazendo essa ideia quando falava santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, aí eles pegavam lá os três, tá vendo? É um para cada pessoa da Trindade. Nossa. O conceito da Trindade veio muito depois. Ali simplesmente estava dizendo que entre santos, aquilo era a coisa mais santa que existia. Exato. Porque ele repete 3 vezes mais, às vezes é só 2, mas quando você repete 3 vezes é porque é santíssimo. A gente já tem uma palavra para isso. Sim, Mas no português sim. Isso, no português, hebraico sim. você não Não, tem, não tem. uma terminação no substantivo que vai mostrar, né? Tipo, Isso. então isso quer dizer que é muito maior de todos, né? Enfim. Agora, trazendo para essa questão do concreto que a gente estava falando, né? Então, não só a gente como humanidade usa uma forma mais concreta quando vai se expressar as coisas divinas, quanto o idioma hebraico faz isso por excelência, por definição, porque é assim que é esse idioma, né? Então, o Zé falou alguma coisa da questão grega, por exemplo, né? Quer dizer, ele não citou a palavra grego, mas ele estava falando dessa ideia um princípio de ordenação por trás das coisas, a cadeira. Esse negócio da cadeira ele é muito usado para dizer assim, não, a essência da cadeira existe no mundo das ideias. Uhum. Então você tem a materialidade. Isso, ontologia, isso. A essência. Ontologia é mais ou menos a essência do ser. Seria isso. Então, esse próprio termo já é uma mentalidade grega. Quer dizer, a essência como se existe algo imaterial que é superior, está além daquilo que é material. Então, só existe a cadeira física porque existe a cadeira no mundo das ideias. E por aí vai. Isso expandido é o universo acadêmico nosso, né? Como deveria ser hoje. Mas só para voltar nesses termos, a ideia hebraica ela não é grega nem nisso, inclusive. Ela traz essa materialização e fala ouve tarde, manhã, quer dizer, ela dá um exemplo para dizer de uma coisa que é difícil você expressar isso de outra maneira. Eu tenho até um trecho em Hebreus lá que fala que, se eu não me engano, né, que Deus criou as coisas do nada, do zero. A gente pode achar, daqui a pouco a gente acha aqui, eu cito melhor. Mas talvez já é uma influência ali da conexão do mundo grego, que é mais atual, colocando aqui nesse trecho. O trecho fala sobre isso diretamente? Talvez não. Isso. Né? Falando, Deus criou do nada aqui.
talvez a gente sabe que sim, a gente acredita que sim a partir desse trecho. A gente sabe que o trecho de Hebreus também fala isso. Só que aqui o que estava falando que o antes era um caos, né? As palavras em hebraico, elas são justamente, né, vai colocar algo que pode ser traduzido como informidade, vacuidade. O que é uma coisa... Peraí, vocês foram para um campo, deixa eu só trabalhar aqui nesse conceito antes da gente entrar nisso, que a gente vai entrar... Deixa eu puxar os temas para a gente ir conversando. Mas aqui, você falou uma coisa interessante, que eu acho que vale a pena falar para a turma da Vila. É um conceito importante. A gente não pode jogar os nossos conceitos dentro da Bíblia, porque isso é anacrônico e porque a gente não tem a legitimidade da inspiração do Espírito Santo. Eu sei que isso é um dogma, mas a gente segue essa linha. A gente não pode falar, tive uma nova revelação do que é isso. O autor não sabia o que era, os caras não sabiam, mas eu descobri uma coisa. Se alguém falar isso, suspeite. Bom sujeito não é. Sim. Se o cara não tem samba no pé e afirma essas coisas, bom sujeito não é, né? Principalmente se você afirma aquilo como... e anula qualquer outra interpretação nesse sentido, isso. Né? Agora, quando a gente chega no Novo Testamento, que é um outro período, mas é ainda de pessoas que têm a cultura judaica, é lógico que se desenvolveu, na academia chama isso de segundo templo. É uma teologia que já foi se desenvolvendo já há bastante tempo, aí, mais de 1000 anos do começo da formação do Pentateuco. Então, assim, temos um período bem mais avançado que tem influências gregas, até a língua já estava sendo mudada e foi escrito em outro, a Nova Aliança foi escrita em grego, né? Em grego. E aí você, por ter a revelação plena, que a gente fala que é Jesus, e os apóstolos estão testemunhando isso, ali é super legítimo, até eles pegarem emprestado, porque eles estão dialogando com outras culturas, principalmente Paulo e outros, o autor de Hebreu também está fazendo, porque ele está trazendo coisas do templo, mas está fazendo pontes. Então, assim, nem sei desse texto. O trecho é assim, né? Só para não... cita aí. Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então, já está interpretando Gênesis, né? Foi feito do invisível. Essa questão não sei não, viu, se é isso que quer dizer. Não, é isso que nós estamos dizendo. Ele está interpretando... Não, mas eu estou tentando interpretar Hebreus, que a gente nem vai entrar. Não sei se é isso que ele quer dizer. De modo que aquilo que não se vê foi feito do que é visível. Não foi feito do que é visível. Isso. Deixa eu pegar o mas aí ele está falando da palavra, talvez, o foco. Que não é visível. Sim. Ele está falando de Deus, ele não está falando da criação que já não era visível. visível. Mas o conceito de visível e invisível não está no texto lá de Gênesis não está. Isso eu tenho certeza. E talvez nem em Hebreus. Nem Hebreus está querendo dizer isso, né? Não está querendo dizer porque tem um conceito muito forte que isso surgiu já depois dos pais da igreja, que Deus fez do nada. E eu acredito plenamente nisso. Ex nihilo é o termo. Essa é a expressão, tanto que tá em latim, né? Que é latim, não é? É. Isso. Que é isso. Do nada. Fez do nada. Só que eu acredito nisso. A grande questão não é se eu acredito ou não. A grande questão é se o texto estava preocupado em falar isso ou não. E tudo que a gente lê, não estava. Mas é óbvio que quando começa, Deus criou os céus e a terra, ele fez do nada. Sim. Mas é que nem querer discutir o Big Bang no texto bíblico. Você fala, você está forçando o negócio, cara. Deixa o texto falar. Isso, exatamente. Agora, uma coisa que eu queria puxar um pouco diferente é o seguinte. Então, a gente está tocando a corda, viu que o período fecha em si mesmo. Toda vez que aparece, fechou um período, mas ele não é a totalidade. Então, você vai entrar no segundo dia da criação, que você vai ver ele separando as águas de baixo com as águas do alto. Então é interessante isso. Então você tem primeiro luz e trevas, então deve ter água em tudo quanto é lugar. E aí ele separa a água para baixo, que é aqui, né? Que a gente pode ver a água aqui, e as águas como se fossem as nuvens. Isso já é a gente interpretando. Isso é o ponto. Haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Isso. De novo, a gente tá pensando materialmente, cara. Porque a figura é material, a gente tá tentando imaginar um lugar onde a água tá misturada com ar. Isso. Então, assim, aí tem gente que vai pra cientificamente e vai dizer, não, é porque era misturado o H2O, as moléculas de H2O. Tava não. Entendeu? Mas assim, o que eu quero vamos dizer? pensar igual isso, alguém não é a ênfase bíblica. A ciência é o que vê. Isso. De vez em quando cai água lá do céu, cara, que não é daqui.
Então tem águas lá em cima. Não, tudo bem, mas aí você já tá querendo explicar o porquê que o cara disse isso. Tô explicando a cosmovisão do período antigo. Tudo tem muita lógica se a gente não ficar enfiando ciência, entender as coisas. Então, começou... Mas tem símbolo nisso, Marcos. Isso que é importante. Tem símbolo. Porque não é só assim... porque a grande... um dos reducionismos que você faz quando você fala de mitos, você fala, tem um mito babilônico, na escola a gente aprende de uma maneira que desmerece, dizendo assim, eles não sabiam explicar as coisas... Então eles tinham que inventar historinhas para dizer a origem. E não é isso necessariamente. Existe uma linguagem muito simbólica que diz, por exemplo, num determinado mito, mais do que explicar o que está ali, diz respeito aos valores, algumas coisas que já vêm naquela tradição. Então não é necessariamente, vamos dizer... Professor como é que a gente explica? Isso também. Desculpa, gosto de cortar, mas manda ver. Ele falou assim, quem é mais inteligente, né, ou mais sábio, você ou um filósofo da Grécia Antiga lá? Né, tava falando sobre a Grécia nesse caso. É que às vezes a nossa cabeça contemporânea, moderna... Você fala, o cara era um ignorante. Eu sei mais que ele, mas não, né? Tipo, e quanto mais você se aprofunda, às vezes, na filosofia, às vezes você percebe, nossa, esses caras estão discutindo um negócio que eu não tô conseguindo nem entender. Eles desenvolveram tem tantas coisas hoje. E essa linguagem mitológica, ela não deve ser menosprezada por não ser científica nesse aspecto. Mas ela tem uma sabedoria, tem uma riqueza aí, inclusive em Gênesis do que a gente está vendo, que vai muito além Isso é uma coisa da tecnologia. A tecnologia precisa de muito conhecimento para ela ser desenvolvida. Mas quanto mais você usa a tecnologia, mais burro você vai ficando. Porque eu falo, quando eu instalei o Waze no meu celular, eu parei não chego mais a lugar nenhum. Eu não chego mais sem ele. Sem ele. Sem brincadeira, eu cheguei muito mais lugares com ele. Tanto que, voltando agora de um lugar que eu tava, eu nem verifiquei. Eu entrei, depois eu me arrependi, porque ele deu um caminho, cheguei, mas não era o que eu queria. Então, assim, agora, você falar que o Waze não tem inteligência, muito. Só que a gente, provavelmente um taxista da década de 80, muito mais conhecimento nesse caso. Com certeza. E assim é em muitas outras áreas. Verdade. Agora, uma coisa que eu só queria trazer aqui é como... Eu quero trazer a sequência. A gente sair desse primeiro período, porque se a gente ficar só focando nesse primeiro... Tarde de manhã do primeiro dia. Tarde de manhã, no primeiro dia, a gente perde o tom ali, a corda vibrando. E a corda vai vibrar em cada dia da criação. Legal. Então a gente pode entrar... Por que o autor bíblico decidiu falar a criação em 6 dias e o 7º descansou? Porque isso tem um simbolismo muito grande. O 7º dia tem tarde de manhã no 7º dia? Não tem tarde de manhã. Mas você tem mas é dia. Ele fala que era o 7º dia. Sim, então mas... ele também recebeu esse nome. Então a primeira coisa que dá para ver claramente é um paralelo dos 6 dias de criação com o sem forma e vazia. Então uma das coisas da estrutura que a gente vai ver é que o autor separa os 3 primeiros dias, quando ele está narrando o que Deus fez, é para ele resolver o problema do sem forma. E é interessante que aí você vai ver a separação das trevas com a luz. Ele cria a luz e separa trevas e luz. O segundo dia, ele separa águas do alto e águas de baixo. E o terceiro dia, ele separa a terra das águas. Então, nos 3 primeiros dias, há uma separação porque ele está criando forma. E depois a gente vai explicar o que é essa forma, que não é só a forma em si, mas é muito poderoso isso. E nos outros 3 dias, existe um paralelo muito claro com as águas, com a trevas e luz, e com a terra e águas. Então ele vai falar, no 4º dia ele vai criar os astros, como a gente falou, que vai vigiar o dia e a noite. Não necessariamente é da forma agora, então. Agora é conteúdo. Conteúdo então é como se ele... Como assim, tentando... Agora vou simplificar, depois a gente aprofunda. Ele primeiro... Você tem um lugar que é sem forma e vazio. Não? Sem forma... Não, é muito grande. Mas a terra é sem forma e vazio. E aí ele cria nos 3 primeiros dias a forma. Como se fosse uma casa... Ele está construindo uma casa, o templo de Deus. Onde ele vai morar. O ambiente onde ele literalmente está construindo o templo de Deus. Aliás, o paralelo do templo de Salomão é
totalmente o Éden, é totalmente a criação. Na verdade é o universo, né? Lógico, é o universo, mas você tem o Jardim do Éden ali. Você vai ver várias decorações do templo que é aquela referência ali. Então Deus está construindo os alicerces da casa, colocando as paredes. E aí, nos 3 outros dias, ele coloca vida. Vai povoar. Ele coloca vida lá dentro, ele dá conteúdo. Então ele vai... E não é só conteúdo, mas tem a ver com reger aquilo de alguma forma, né? Os astros regem, isso, né? As criaturas de alguma forma dominam o espaço ali, né? É o que tem vida. Porque daí tem o sopro dele, ali vai ter agora onde ele está colocando. Então ele vai, no primeiro dia, colocar os astros, e os astros são descritos como vida, tendo vida própria, eles são guardiões, eles são tudo. Nesse momento... E vamos lembrar agora só um negócio. E é bom lembrar que naquela época, todas as referências de astros eram referências de vida. Então os anjos eram colocados como divinas. Divinas e de vidas, assim. São então Elohims. Isso que eu ia falar. É lembrar do caráter apologético do texto, né? Defesa sentido, da né? fé. Em defender a fé comparado com outras fés, né? Principalmente pensando no contexto aqui por exemplo, do povo egípcio. saindo do Egito, né? Tipo, no contexto onde Moisés ali, o que estava sendo, né, pregado, o sol era claramente uma divindade, né? E querendo instruir o pessoal a deixar o pensamento egípcio para trás, né? Sim. E como você falou, a luz era um deus, ou a junção entre luz e trevas tinha a ver a questão do próprio Deus, né? Uma divindade. A divindade era ali a luz e as trevas juntos, né? Que nem tem aquele Yin Yang, como Yin e Yang. Yin e Yang. E outras princípio coisas assim. positivo e negativo. Ou as próprias estrelas, bem Sol, e mal. a Lua... E várias outras coisas que também eram deuses, né? Então, ele vai dizer que Deus criou essas coisas. Ele é anterior nesse sentido. Exato. Não, e é interessante. E o sol e a lua, mesma coisa. O sol é uma divindade claríssima na cultura egípcia, né? Mais forte em algumas dinastias. A gente vai ver. Mas não, isso é criado. Tá dizendo que tem alguém com autoridade que criou. Esse, na verdade, vai ser o último ponto nosso aqui de entender o projeto final do Gênesis ali, escrevendo naquele contexto. Mas o interessante aqui, eu estou ainda na ordem. Certo. Que eu acho que tem... É muito interessante que ele vai lá, cria os astros, depois cria os peixes e as aves. Então você cria os seres vivos que são da água e os seres vivos que são do firmamento, que foi traduzido como firmamento. E aí você tem depois os seres terrenos, vamos dizer assim. É tão interessante que a ciência vai falar, são os mamíferos. A ciência moderna divide pelo jeito que se alimenta logo, que nasce tudo. Tanto você tem mamíferos, tem... A Bíblia não está preocupada nessa divisão. A divisão da Bíblia é outra. Então você já tem no sexto taxonomia, dia, que chama isso na ciência, né? A taxonomia que divide mas é interessante que você vai ver já... Por exemplo, vai ter os répteis no sexto dia, você vai ter os animais do campo e o ser humano. Só que ele fala cada um conforme a sua espécie. Isso já é um link lá para o futuro, muito para as leis de alimentação. Cada um tem a sua semente ali, a sua espécie. Por isso que a gente não come animais assim. Então, esses são diferentes, cada um tem a sua função. No ritual, na forma ritual e vamos judaica, né? Que Moisés está entregando o Pentateuco ali num tempo onde o povo perdeu a identidade. O povo passou 400 anos de escravo no Egito. Então, você lê um texto onde o Senhor, o Deus Criador, ele é o primeiro Deus que descansa, que é um Deus que cria durante o dia, chegando à tarde, ele para. Aí houve tarde e manhã, e parece que de manhã, 6 horas da manhã, ele... Opa, vamos fazer mais um pouco? Ele está ensinando negócio para um povo que já não sabia mais o que era descanso. É quase dizendo, é sagrado dormir. Um povo que era escravo, né? É escravo, ele está falando, é sagrado dormir. O nosso Deus dormiu. Porque a gente dá muita ênfase no sétimo que ele descansou, mas existe um deixar entender na criação aqui que Deus está indo descansar. À noite ele não está fazendo nada. Lembra que o sono é sagrado, né? Já e olha profeta, só, né? E olha que legal isso, que eu nunca tinha pensado, associando as duas coisas, mas é como se fosse assim. Aí Deus fez isso. E olha o que acontece. O sol se põe e o sol se levanta.
Houve anoitecer e houve amanhecer. Isso. E aí começa de novo a fazer. Começa a fazer, ele volta a trabalhar. É um ciclo não, é mais que interessante isso. A figura é de um Muito trabalhador que está voltando do campo e ele carpiu, vamos supor assim. Isso é figura, não sou eu que estou fazendo. É Moisés que está fazendo aqui. E ele olha para trás e ele olha o trabalho do dia dele que ele produziu. Ele olha os sacos ali que ele colheu, as coisas ele fala, cara, é bom, hoje foi bom. Hoje foi e bom. é toda essa figura de um trabalhador voltando, olhando o que fez. Hoje rendeu. Estando feliz, hoje rendeu, indo dormir. E existe uma pausa, cara. Poderia falar assim, cara, tem que ter pressa, cria logo, o caos tá aí, a coisa tá vindo, o caos precisa ser derrotado. Calma, cara, tem tempo pra tudo. Eu tô indo dormir. E Deus, ele vai dormir. Fala, vai dormir pra quê, né? Essa é a pergunta nossa. Mas, cara, para nos ensinar. E esse é muito forte, Marcos, porque assim, isso pra mim tem uma aplicação teológica que eu acho que parece estar escondida aí, entre aspas, né? Escondida, né? Parece estar... Tá bem claro, é que claro, a gente não lê assim. Mas é essa lógica mesmo de que, por exemplo, Deus cria a possibilidade das trevas. A gente se angustia com isso, né? Mas não era melhor se fosse tudo claro? Mas Deus, calma, eu não terminei. Por isso que Apocalipse precisa tirar a Não, noite. e olha só, a gente olha para o nosso dia hoje, vamos dizer, aconteceu recentemente da gente pregar sobre joio e trigo. Uhum. Então assim, mas por que tem esse... Não é melhor resolver, não é melhor arrancar já o joio? logo tudo. E é como se fosse assim, calma, eu não terminei, Deus dizendo. E em Gênesis ele está dizendo isso pro povo também. Ah, mas a gente está aqui no meio do deserto. Vamos resolver isso logo. Não, pensa nessa questão de que não existe uma nação, você está no meio do deserto, Moisés está sendo um canal de Deus para formar uma nação que vai dizer sobre a formação de uma outra nação no final das coisas do povo dele. Mas então, olha assim, e Deus está dizendo, calma. Eu estou em processo. A própria questão dos ciclos, olha como é importante isso, Marcos. A questão dos ciclos lá, do descansar no 7º dia, enfim, de colher, você vai, o maná do deserto que caía, tipo, mas eu vou pegar mais para não ter que vir amanhã, e nem depois. Fala, não, cara, não tenta cortar, não tenta queimar e tal. Eu tô no controle, espera, calma. Então eu acho que isso veio muito forte ao meu coração e acho que isso é muito para os dias de hoje também, Ixi, como uma aplicação muito. Teológica. Dizer, calma, gente, mas né, tem gente corroendo injustiça. a gente. Tem guerra, caramba, os partidos... Deus, o senhor não tá vendo a guerra com a questão de eleição ou não, ou da briga? Calma, eu não terminei. É isso. Eu acho que aí tá um dos pontos mais importantes do... Porque assim, quando você percebe que o autor bíblico decidiu contar a criação fazendo de tempos fechados, mas que são incompletos porque ainda tem outro tempo, você fala assim, o que Deus fez no primeiro dia é perfeito, tá ali. Não precisa ser nem mais nem menos, é bom. Deus já falou que aquilo é tov, é bom. A gente depois vai falar sobre isso. E aí ele... Mas não é tudo. Não é. Não acabei. Mas não quer dizer que eu não vou dormir. Isso aqui já foi bom por hoje. Ele vai pro segundo, ele faz de novo. E ele dá... Então, no meio do caos e do vazio de vida, ele está trabalhando para trazer ordem. Vamos dizer, ordem, uma estrutura, no sentido sólido para que a vida possa existir. Uhum. Isso em todas as... Desde literalmente, mas também principalmente espiritualmente. Uhum. E está trazendo... vida. É novidade. Ele que traz a vida. Ele que tá assim, não, calma, você tá sem vida, né? Então, talvez as pessoas estão ouvindo, né? Tá meio sem vida a coisa, tá tudo certinho na vida. Sabe quando você põe a casa em ordem, tá tudo, já ganhou o que você sempre sonhou de salário, tá faltando vida, né? É porque Deus ainda tá trabalhando, você precisa entender que não acabou. Verdade, Marcos. Eu acho que você falou muito forte comigo aqui. Eu tive... devocionalmente agora impactado pela palavra. Mas é por causa... Isso fala muito. Não é, cara? Eu Dizer assim, preciso disso. você não tem horário de sono direito. Não, Você tá usando o celular aqui, enfim. Por e aí, isso até... E Deus fala, não... E aí a gente apaga precisa chegar... luz. A gente precisa... Desliga a tela. A gente precisa chegar no 7º dia, porque eu tenho o 7º dia e tem mais uma coisa que eu queria falar antes de encerrar, que já está no horário. Mas o 7º dia é importante, porque fala o seguinte, o texto. Aí agora eu vou ler. Às vezes a gente... Vamos ler. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Daí ele vai abençoar e santificar. A palavra santificar é separar para um propósito. Então a gente geralmente pensa que santificar é aquele cara certinho. Não, é separar por um propósito. E ele separa o 7º dia. E aí é uma coisa também da música. Eu acho que o Paulo vai tentar entender. Vou puxar você aqui, Paulo, para você nos ajudar nessa aí.
O Renato também toca bateria. E é interessante quando eu vou falar. Ele vai, tem um amigo meu que toca sax. Mas toca bateria. E aí você tá ali assim no. Sabe quando você tá tum, tá? E aí uma hora você tira por querer a batida, não sei se seria do chimbal ou do coisa. E você sente aquela falta. Você insere uma pausa. Você quebra o ritmo, Renato. O Renato faz muito isso. Daí daqui a pouco ele volta um pouquinho atrasado, faz sabe assim, aquela coisinha. Ele faz muito isso, ele volta atrasado. O Renato faz muito isso. Ele perde o cara tempo. Do Renato. Ele errou ali e sai o Renato correndo tem depois raiva pra disso, que ele é tudo certinho. Mas o Davizinho lá da outra vez só... É a síncope, é o compasso, é a coisa sincopada. É a quebra do tempo. Exatamente. O sétimo dia é a quebra do tempo. No sentido, tô falando agora musical. Por centenas de anos, os pais vão cantando a música da criação, trazendo um alinhamento para que Deus é o Deus da ordem. Deus. Daqui a pouco você chega no sétimo dia e não tem a batida que é ouve tarde, ouve manhã. E aí já vai para outro assunto. Aí incomoda muito quem está lendo, porque teve o dia 7. Por que não houve fim? E esse não haver fim, ele tem várias linhas e simbolismos aqui, o dia final. Uma das coisas que é meio unanimidade entre os teólogos, quem tem meditado nesse texto, é que o sétimo dia é o dia que a gente ainda não chegou. É o dia que várias vezes é chamado como o paraíso, é o dia da volta de Cristo, é a vida é o último com Deus. Dia. É o dia que a gente diz de quem parte daqui, a gente diz descansou. Isso, né? Quebra. Tem a ver com isso. Isso, descansou, que é o sétimo, entrou no sétimo dia. Só que isso quebra já muita coisa da nossa ciência, do jeito que a gente lê. Porque a gente sempre lê linearmente. A gente tá lá na frente. Entendi a sequência, né? Mas se eles estão narrando um negócio que é toda a criação do tempo, e agora tá sem mais nem menos, Deus vai para um dia que a gente ainda nem chegou. Então quer dizer que a gente tá no dia 6, no final daquele dia, talvez, assim, muito se fala sobre, tá acabando o tempo, tá dizendo assim, a luz vai, no final dos tempos, a luz vai diminuir, como se as trevas vão aumentar, que é essa analogia de novo. Vai acabar esse tempo, o tempo vindouro será diferente, esse tempo, essa era, esse dia. Então, assim, muitas coisas se fala porque... Literalmente a consumação dos séculos, né? É isso, tá se fechando. Então, assim, isso já traz pra gente, tanto que a gente é limitado nos nossos pressupostos quando a gente lê. E isso, principalmente para um povo que estava há 400 anos, de novo, eu gosto de tentar ver como o primeiro ouvinte ouviu isso. Pelo menos foi relembrado disso. É lógico que se passava de tradição, mas ele foi relembrado que, assim, a gente precisa ter esse dia. Vocês nunca descansaram, mas esse dia não é só o descanso, esse dia é santificado, é separado para adoração. A primeira coisa que Deus santifica é o sábado. Isso é uma coisa que me chama atenção, que eu já estudei isso, né? E assim, falo isso aqui com certeza, sem medo de estar errando. Falo com tranquilidade. Isso é uma coisa que chama atenção, muito. Né? A primeira coisa que ele santifica não quero discussão. Não quero debate. A gente vai falar muito porque é a terceira coisa que ele abençoa. Ele abençoou o sábado e santificou, separou. Isso é muito importante porque em Êxodo, depois a gente um dia vai fazer a série, a gente vai ver que várias coisas acontecem no sétimo dia. Eles se preparam, no sétimo dia, Moisés sobe para o Monte Sinai. Então vai lá receber... Tem a ver com completude, né? Com momento da presença de Deus, um momento litúrgico, um momento onde você confia em Deus, porque é muito disso. Você não deve trabalhar, e é isso que era tão rígido os religiosos na época de Jesus, porque você tem que falar, você tem que mostrar claramente que você confia na criação e na provisão de Deus. Quem cria e quem dá vida é Deus. Então nós não precisamos trabalhar igual... E Deus pede para parar, né? E Deus está pedindo para parar para adorar, para você retomar a consciência de que você pode trabalhar duro, você pode fazer muita coisa, mas quem traz o sustento, a saúde, a vida, a ordem, a estrutura é Deus. Porque olha só, pensa numa coisa, quantitativamente, você pensar, tem gente que faz esses cálculos, né? Se a pessoa dormir 8 horas por dia, no final da vida dela, ela perdeu não sei quantas horas. Perdeu, isso é uma coisa... coisa... Então, mas olha só que interessante, tempos, né? Mas ao mesmo tempo, você pega nessa questão, um dia produtivo. Se eu trabalho 6 dias... No final de um ano, eu deixei de produzir, e folgo no sétimo, no final do ano eu deixei de produzir 52 vários dias parado.
Entendeu? Então é uma lógica que, assim, do ponto de vista da matemática humana, você tá perdendo. Mas o que Deus está trazendo como sabedoria, dizendo assim, tá bom, então vai sem. Não é. Olha só, Vai do sim. ponto de vista da música, trazendo aqui, sem pausa não tem a música. Não tem como Tem que ter a né? É pausa. só barulho, né? É O só tempo barulho. Não é só incomoda. não é só barulho, assim, mas você, enfim, você pode estar emitindo uma nota que não é um barulho, é uma ótima nota, é a nota de um sino. Mas ela Mas não pausa ela pra você ver, se ela Fica não um se torna uma coisa zumbido. insuportável. Se torna um zumbido, ela né? vira Um- tortura, um barulho. Porque Tem você- que ter pausa. Porque a pausa Embora é, ela tenha, na embora ela música, esteja a afinada, pausa é conteúdo, ela se né? torna um incômodo. Na música, pausa é conteúdo. É Faz tudo, parte. cara. Pausa Então, é swing, conteúdo, pergunta. é uma, vamos dizer é assim, ritmo. uma nota não tocada. É a nota não tocada. Porque, assim, ela tem isso que é ser, muito inclusive, importante. ela tem que aparecer ali que Não, e tem aqui que não vai aparecer tocar. o tempo dela. E quanto tempo vai durar a pausa? isso, Isso é. é importante. É, pra quem E- tá Quanto tempo lendo, durar a né? nota Ô, e quanto Marcos. tempo durar a pausa. Sim. Você estava falando sobre o quanto esse sábado a gente meio que está no sexto dia, né? Mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando assim sobre o próprio Jesus e não sei se a expressão estaria correta a gente falar dessa forma, acho que sim. Jesus é o Senhor do sábado, né? Do que Ele falam, é. de aplicar dessa forma. E no em sentido Hebreus da vai gente- dizer que nós entramos no descanso do É, Senhor em quando entramos em Jesus. Exato. Em Jesus a gente entra nesse descanso. É quase como aquele já e ainda não. Claro que a Exato. gente não vive ele da maneira como a Plenamente gente ainda vai não. viver quando Porque ele é- voltar. Mas a gente tem acesso a ele através do Espírito Santo que habita em Porque nós. na verdade, ele já morreu e ressuscitou. Ele é o primeiro da ressurreição. Então, ele já entrou no sexto dia. Ele entra... No sétimo, no caso. sétimo dia. Ele entra na ressurreição. E nele a Como gente entra tá um pela pouco. fé nele, a gente já entrou. É. Porque a gente vai desfrutar das conquistas que Jesus conseguiu na ressurreição. Então, Ao em sétimo outras dia. palavras- Mas, por outro lado, nós estamos entrando em trevas do sexto dia. Sim. A gente está aqui ainda do lado de cá, pela fé, mas a gente ainda vive Então, mas essa as é- consequências dos dias ruins. Com certeza. Só que aí eu acho que essa coisa que o Zé trouxe também é maravilhoso, assim, de aplicação. É que em Jesus a gente começa a experimentar o que é não ter que. É. E olha do ponto de vista da graça, que interessante, né? Eu não tenho mais que fazer algo para ser amado por Deus. Então eu não tenho que conquistar, não é o meu trabalho. Obras, trabalho, né? Salvação pelas obras. É trabalho também. E, na verdade, E- a gente está falando de Jesus porque a gente Isso tá... tira um peso, né, cara? De Isso novo, é uma entendeu? liberdade. Não, Em- E aí, em mas- Jesus, qualquer dia pode ser o sábado, né? Nesse Também, aspecto exato. também. Mas agora pegando nessa questão mesmo teológica disso, assim, cara, eu não preciso conquistar, convencer Deus a me amar. Eu já posso descansar nele, inclusive para eu conseguir fazer o que eu tenho para fazer ainda hoje. E o fato de saber que isso não seria possível, Não inclusive, seria né? possível. Né? Essa é uma A conquista fonte- inviável. Se ainda fosse, pô, mas é muito difícil. Não, a gente não conseguiria. é E impossível. ele nos liberta, então, disso, desse peso, né? E aí nele a gente descansa num sentido de que, inclusive, para poder fazer as coisas que eu tenho para fazer, Mas inclusive para eu conseguir viver nesse mundo. Esse alívio é um alívio que já é pela fé no Messias que viria. O povo, ao sair do Egito, eles experimentam pela primeira vez. Exato, Você imagina, entrou no sábado, eles entraram no podendo sábado. dormir e sendo legitimado pelos deuses. No sentido que eles Pelo não Deus dormiam vivo. porque os deuses do Egito não deixavam. Eles não descansavam porque os deuses do Egito não descansavam. Eles não tinham nem acesso aos deuses para adoração porque eles tinham que produzir. E ao sair o Deus verdadeiro, o Deus que derrotou todos nas 10 pragas, todos os deuses foram derrotados, e principalmente na 10ª, o faraó. Não só nas 10 pragas, mas na criação inteira. Não, e aí a narrativa da A criação Gênese. inteira é quase Isso. como Moisés falando: meus amigos, o que vocês estão maravilhados agora, desde o começo ele já derrotava. Eles já era nunca maior foram- que eles nunca foram ele foi maior que Deus. o sol, É. o sol. Ele já era maior que Cara, tantas muito coisas. forte. E aí ele vai falar: e eu quero que vocês, no 7º dia, vocês vão ficar espantados, porque eles vão ficar, é uma outra história, a gente pode conversar, porque eles espantam com a presença de Deus, porque ela é maravilhosa, mas ela também é assustadora, de tão santo que ele é, de tão separado que ele é. Mas aí eles vivem pela primeira vez essa pílula, esse pequena fagulha, essa Esse respingo. sinalização do novo reino Mostra que grátis. chegaria. Que eles optaram por um reino de Salomão, de Saúl, de Davi, de Salomão, mas era apenas uma prévia do verdadeiro reino
que a gente sabe que é em Jesus. Mas eles já começaram a experimentar ali. Na saída, já pensou no meio do deserto, você ouvir de Deus falando, não quero que vocês trabalhem hoje. Mas como a gente está aqui num lugar, ainda não chegamos à Terra Prometida? Não quero. Aí é interessante, vai ficar claro, inclusive, que eles não sabem lidar direito com isso, né? Porque é muito maior, né? Porque sinaliza algo com o qual nós não estamos acostumados desde a nossa queda, desde sempre. E a gente querer não descansar para conquistar algumas coisas, eu já ouço muito isso. E eu acho assim, depende, cada caso é um caso, mas fala assim, Marcos, eu tô nesse período da vida que eu quero produzir, eu quero conquistar coisas. É meio querer voltar pro Egito. É assim, eu não aguento esperar o tempo de Deus. Deixa que eu é o não saber aqui. Descansar, é o não saber depender, é o não saber, né, sábado, esperar nele. Fruir. Essa aplicação do sábado... Tem outra aplicação da questão deles ter santificado o sábado, que é essa questão de separar, né? Esse exemplo. O sábado também virou, no Antigo Testamento, uma maneira de diferenciar o povo judeu dos outros povos. Então, se alguém vive o sábado, vive aquele descanso, é porque ele foi tocado por Deus, né? Então, santificou no sentido também, o sábado vai te santificar também nesse aspecto. Se você viver ele, você vai ser tocado por Deus e vai viver essa plenitude do Shabá, né? Desse descanso de Deus, né? Então, eu acho que esse final aqui fica legal. A gente entende assim que em toda a criação Deus está descansando. Todos os dias. Só que existe um dia ideal, que é o dia de desfrutar o que Deus fez. Ele não está falando sobre a necessidade de Deus descansar. Está falando sobre a nossa necessidade. Isso estava muito claro para o primeiro leitor. Ninguém estava perguntando, essa história está meio errada aí, hein, Moisés? Como assim Deus descansar? Ele não é todo poder. Não, gente, eles estavam desfrutando. Sabe quem que coroa isso, né, Marcos? Nesse final agora que está fazendo, mas Jesus, quando disse que o homem foi criado, o sábado foi criado em função do homem, e não o homem em função do sábado. Em outros sentidos, Deus, quando estava instituindo o sábado, não é porque ele precisava descansar, mas porque eu e você precisamos de descanso. Né? E tem dois sentidos isso, né, Gus? O primeiro é que ele estava criando para a criação, desfrutar dele mesmo. É quase como criou a casa e agora está chamando o ser humano para comer na mesa depois que deu forma e deu conteúdo, deu vida. E também, por outro lado, existe uma jogada aí de palavras que Jesus está falando, olha, o sábado foi criado para mim. Eu sou o que vai providenciar o sábado verdadeiro. Então ele é o homem de Daniel ali, o filho do homem, dizendo assim, foi criado para mim. Vocês estão contestando se eu não estou seguindo o sábado? Deixa eu te falar, o sábado aponta para mim. Então esse é o jeito verdadeiro também de Jesus trazer. Outra coisa do sábado nisso é que para eles, na saída do Egito, estava muito claro que um cordeiro morreu para que eles pudessem ter aquela libertação. Porque era literalmente. Isso a gente nem entrou. Podia, mas não dá mais tempo. Mas isso aqui não tem fim, né? Só para deixar claro. Não tem. Porque não tem tarde nem manhã depois disso. Porque o final do braço da viola é lá na eternidade. Porque a gente poderia puxar o que é tarde e manhã representando. A gente está no deserto agora. Mas o que representa em Levítico? Porque no 7º dia é o dia do sacrifício. E aí o sacrifício. Mas aí lembrando desse sacrifício da saída do Egito, cara. Da oferta, da saída do Egito. Aí você pode ir para os profetas, entender o que é esse descanso nos juízes. Você pode ir para o exílio. Então, assim, não tem fim. Mas em Gênesis, qual que é isso que a gente quer que você, da vila, ou você que está acompanhando a gente, entenda. A gente começa a tocar aqui, mas você fala assim, mas eles não esgotaram. Não vai. Não mesmo. Querido, a gente vai e espero que você possa continuar essa linha. Ressoando porque semana que vem a gente já puxa outra que começa lá no comecinho de Gênesis. A gente vai tocar e vai tentar seguir também. Deus abençoe. A gente se vê semana que vem. Tchau.